Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre apelação. Nós já vimos toda a teoria geral dos recursos, então você já sabe o que é um recurso, quais são as características dos recursos, quais são os requisitos de admissibilidade dos recursos, os efeitos, os princípios recursais. E agora então nós vamos analisar os recursos em espécie, começando pela apelação. E a apelação, o que é? Qual é o conceito de apelação? Pois bem, apelação você vai encontrar lá no artigo 1009 do Código de Processo Civil. É o recurso tipicamente cabível contra a sentença. Lembrem-se, nem sempre o primeiro grau de jurisdição acontece na primeira instância, na vara. Nós temos os processos de competência originária dos tribunais. Nos processos de competência originária dos tribunais, o primeiro grau de jurisdição, a primeira análise da pretensão é feita pelo tribunal. Porém, dessa decisão do tribunal, que será um acórdão, não caberá apelação. Okay? Então, não é o fato de já ter acontecido o primeiro grau de jurisdição que caracteriza a possibilidade de interpor apelação. Não. O que caracteriza a possibilidade de interpor apelação é a decisão a quo, é o ato jurisdicional atacado. E nessa medida, o ato jurisdicional que é atacável por apelação é a sentença. Ok? Então, o Código ele é muito simples nesse sentido. O artigo 1009 fala da sentença cabe a apelação. Então, esse é o cabimento da apelação, do recurso de apelação. Uma pergunta que sempre fazem, uma confusão que as pessoas fazem é o seguinte. Eu já ouvi isso muito na sala de aula. O aluno fala assim, professor, mas se a sentença julga o processo extinto sem resolução de mérito, cabe apelação também? Sim, porque é sentença. Não importa o conteúdo da sentença. Se for sentença, o recurso cabível buscando a reforma é a apelação. Vocês sabem muito bem que, se houver necessidade de uma integração, de uma correção de um erro material, obscuridade, contradição, omissão, o recurso cabível será o recurso de embargos de declaração. Porém, para reformar e anular, o recurso cabível é a apelação. Ok? Da sentença cabe apelação. Porém, você já sabe, se você não sabe, dá uma olhadinha aqui no canal, vai dar uma olhada no vídeo que trata de agravo de instrumento. Você já sabe que algumas decisões interlocutórias são agraváveis, outras não. Aquelas decisões interlocutórias que não são agraváveis, aquelas decisões interlocutórias que não estão no artigo 1015 do CPC, claro, com a interpretação dada pelo STJ, lá nos termos do tema repetitivo 988, essas decisões interlocutórias não são irrecorríveis. Elas são recorríveis sim, mas elas são atacáveis aqui na apelação. É o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 1009. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão, essa decisão é a interlocutória, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, vocês já sabem que numa apelação eu vou poder atacar a sentença e também aquelas interlocutórias que não foram agraváveis. Aquelas interlocutórias que foram proferidas durante o processo e você não pôde agravar delas. Um exemplo muito utilizado, indeferimento de prova. Se o magistrado indeferiu a prova, isso foi feito por decisão interlocutória. Não se pode agravar de instrumento dessa decisão. É necessário esperar o término do procedimento de conhecimento com a sentença e com a sentença lhe sendo desfavorável, você interpõe a apelação. E na apelação, em preliminar, quer dizer, no começo, a primeira consideração da apelação vai ser justamente atacar
àquela interlocutória que te indeferiu a prova pericial. E se o tribunal entender que aquela interlocutória que indeferiu a prova pericial está errada, ele vai anular a sentença, vai anular o processo desde a fase instrutória, vai devolver o processo para a vara e vai efetivamente determinar que seja produzida a prova pericial e, após, com base nessa prova, se refaçam as alegações finais e se prolate nova sentença. Okay? Mas isso se o tribunal acolher os argumentos deduzidos em preliminar de apelação. Okay? Mas aí surge uma questão bastante interessante, que é a seguinte: e se não houver interesse recursal para apelação? Não entendi, Antônio. É fácil. Imagina o seguinte: o processo está correndo na vara. Você tem uma interlocutória que te desfavorece. Só que não é uma interlocutória agravável. Então você não pode agravar de instrumento. Aí você espera o processo terminar e aí você ganha o processo. De maneira que você não tem interesse recursal para a apelação, porque você não teve sucumbência. Será que eu posso, nesse momento, como eu não tenho interesse recursal para apelar, por conta da sentença, porque na sentença eu saí totalmente vitorioso, será que eu posso apelar só para discutir aquela interlocutória? E a resposta é não. Não se pode apelar somente para atacar a interlocutória. Mas fala, Antônio, o que eu faço? Nada. Você não faz nada, você espera. Porque se a parte contrária apelar, aí você tem a oportunidade de atacar aquela interlocutória. Porque se você lembrar, dá uma olhada. O texto do parágrafo 1º do artigo 1009 diz: devem ser alegadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Quando que você vai alegar nas contrarrazões? Justamente quando você não apelou e a parte contrária apelou. E aí você pode, nas contrarrazões, requerer, em preliminar de contrarrazões de apelação, você pode efetivamente pedir a análise daquela interlocutória que te foi desfavorável. Porém, efetivamente, só para discutir a interlocutória, você não pode interpor apelação. Okay? Porque, tipicamente, o recurso contra a sentença é a apelação, de maneira que só existindo uma sentença que você vai poder interpor a apelação. Outra questão bastante interessante, que já está resolvida pelo novo Código de Processo Civil, é a possibilidade de uma tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, ou uma tutela provisória da evidência ser deferida na sentença. Se a tutela provisória foi deferida antes da sentença, agravo de instrumento, inciso 1 do artigo 1015 do CPC. Mas, se a tutela provisória foi deferida na sentença, é fácil. Da sentença, o que cabe? A apelação. Pronto, está resolvido. Então, a coisa é simples. Não importa o conteúdo. Teve sentença, a sentença te foi desfavorável em algo, quer dizer, você teve sucumbência, você pode dela apelar. Tudo bem? Vejamos agora, rapidamente, os requisitos de admissibilidade da apelação, que são simples. Lembre-se que você já viu todos os requisitos de admissibilidade. Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui no canal. Você tem um vídeo sobre admissibilidade recursal. E lá você tem todos os requisitos de admissibilidade dos recursos em geral. Vejamos agora alguns detalhes que são da apelação. O prazo de 15 dias, você já sabe, é comum para todos os recursos, exceto os embargos de declaração. O preparo deve ser feito nos termos da lei. Aí você fala, Antônio, que lei? Depende. Se você estiver apelando na Justiça Estadual, você tem que olhar a lei daquela unidade da federação. Mas se você está na Justiça Federal, aí você tem lei federal regulando as custas processuais, as custas de apelação, entre elas. Petição escrita, então não há a interposição oral da apelação. É preciso manejar uma petição escrita. Lá no processo penal, da época que eu estudava, tinha a interposição oral da apelação. Nem sei se tem hoje. Mas no processo civil, não. A forma de interposição da apelação é por petição escrita. E depois, os demais requisitos recursais de admissibilidade que você já viu
lá na teoria geral dos recursos. Ok? Lembrando que a interposição é na vara. Em regra, você também viu isso lá na teoria geral dos recursos. Em regra, os recursos são interpostos perante o juízo a qual. Ok? Vejamos agora os efeitos da apelação. Efeito devolutivo amplamente presente. Mesma coisa, lá no vídeo sobre efeito devolutivo, você tem o efeito devolutivo no seu aspecto horizontal, no seu aspecto vertical, não é? A extensão e a profundidade, tudo aquilo se aplica aqui para a apelação. Também se aplica o parágrafo 3º do artigo 1013, que permite ao tribunal julgar o mérito se o juízo a quo não o fez e o tribunal cancela, cassa, reforma, anula aquela sentença que não julgou o mérito. Em havendo causa madura, em sendo aplicável a teoria da causa madura, aquela teoria da causa madura mesma que a gente vê lá na decisão de julgamento antecipado parcial do mérito ou julgamento antecipado do mérito, né? Nos termos dos artigos 355 e 356 do Código de Processo Civil. Aqui é a mesma coisa. O processo estando maduro para julgamento. Se o tribunal desfizer, por qualquer mecanismo, a sentença que não analisou o mérito, o tribunal vai poder analisar isso. Mais detalhes sobre isso lá no vídeo que trata dos efeitos dos recursos. Agora, a apelação tem uma questão bastante interessante no efeito suspensivo. Porque, em regra, a apelação tem um efeito suspensivo opi legis, dado pela lei. Você enxerga isso do texto do artigo 1012 caput do Código de Processo Civil. A apelação terá efeito suspensivo. Lembra? Lá no vídeo que fala dos efeitos, eu falei para vocês, olha, o único recurso que tem o efeito suspensivo opi legis é a apelação. Okay? O que eu vou falar agora para vocês é que nem todos os casos a apelação terá o efeito suspensivo. Porque se você olhar o parágrafo 1º do artigo 1012, ele traz exceções a essa regra geral. Quando a sentença, não tem o efeito suspensivo, quando a sentença pratica algum desses atos que nós vamos analisar. Então, aqui eu estou precisamente no parágrafo 1º do artigo 1012 do Código de Processo Civil. Acompanhe também pelo texto legal. Primeira hipótese. Quando a sentença homologa divisão ou demarcação de terras. Ação muito frequente na área rural, porque às vezes você tem aquela dúvida a respeito da exata localização da linha divisória. Então, quando ocorre essa ação, a sentença desafia a apelação sem efeito suspensivo. Para quê? Justamente para que, proferida a sentença, já possa ser feita a demarcação das linhas divisórias. Okay? Outra hipótese é a sentença que condena a pagar alimentos. Note que eu coloquei aí para você em vermelho. Esse dispositivo se aplica somente aos alimentos do direito de família. Então, quando a sentença condena a pagar, efetivamente não há efeito suspensivo. Para quê? Para que essa sentença já possa ser executada, para que a pessoa já possa cobrar os alimentos. É por isso. Preenchido esse raciocínio, se você entender esse raciocínio, você vai entender o seguinte: a sentença que reduz os alimentos, a sentença que exonera o dever alimentar, ela desafia a apelação no duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Tá? Justamente porque, quando a sentença reduz o valor dos alimentos ou exonera o valor dos alimentos, a execuibilidade imediata é prejudicial ao alimentando. Então, o código não vai prejudicar o alimentando. Só haverá a execuibilidade imediata, portanto, na sentença que condena a pagar alimentos e, mesmo assim, somente os alimentos do direito de família. Próxima hipótese, aquela sentença que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente o pedido nos embargos do executado,
nos embargos à execução. Depois, você dá uma olhadinha lá no artigo 914 e seguintes, 914 até 917 do Código de Processo Civil, você vai ver que a defesa no processo de execução, ou seja, a defesa da execução de título extrajudicial, se dá por meio do ajuizamento de um novo processo, chamado embargos à execução ou embargos do executado. É processo de conhecimento, tem sentença. Então, lembre-se, o título executivo extrajudicial ele tem força, ele tem presunção legal de que está tudo ok. Portanto, o executado tem o direito de defesa, mas se ao final do exercício desse direito de defesa ficar confirmada, ficar ratificada a razão do exequente, a sentença não tem efeito suspensivo na apelação. Por quê? Justamente porque o exequente vai poder executar imediatamente. Ok? Então, a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente o pedido nos embargos à execução desafia a apelação sem efeito suspensivo, justamente para que o exequente possa executar. Começar a executar se tinha sido deferida o efeito suspensivo ou continuar executando se não tinha sido deferido o efeito suspensivo aos embargos do executado. Importante aqui mencionar também que esses embargos da execução, embargos do executado, não se confundem com os embargos de terceiro. Embargos de terceiro constituem uma coisa, embargos à execução constituem outra coisa. Aqui só estamos falando dos embargos à execução. Okay? Continuando aí, também quando o juiz julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Você já sabe o que é arbitragem. Arbitragem é a justiça privada. É o estabelecimento do poder de julgar, o que é feito pela vontade de ambas as partes contratantes. Então, esse poder de julgar é dado a um particular. Agora, imagine o seguinte. Eu e você fazemos um contrato, colocamos uma cláusula arbitral, e aí teve briga, eu viro para você e falo, vamos para a arbitragem? Você fala, não, não vamos. Como é que eu fico nessa situação? Eu fico tolhido de algo que foi combinado, que foi contratado, que foi livremente pactuado. Então, eu vou poder entrar com uma ação de instituição de arbitragem, pela qual o magistrado nos obrigará à utilização da arbitragem, inclusive já com a nomeação do árbitro. É por esse motivo que a sentença que julga procedente esse pedido tem que desafiar a apelação sem efeito suspensivo, para que a arbitragem possa correr. Um dos maiores motivos pela escolha da arbitragem é a celeridade. Se por meio do processo fosse possível acabar com a celeridade da arbitragem, a arbitragem estaria fadada ao esquecimento. Então, se nós realizamos um contrato, colocamos cláusula arbitral e um de nós se recusou, o outro entra com a ação de instituição de arbitragem, o juiz julga procedente o pedido e a arbitragem já pode começar, independente da interposição da apelação, justamente porque a apelação interposta contra a sentença que julga procedente o pedido, neste caso, essa apelação não tem o efeito suspensivo. Aqui, uma questão interessante, porque tem a ver com algo que eu acabei de te falar. A sentença que confirma, a sentença que concede, ou a sentença que revoga a tutela provisória é passível de apelação sem efeito suspensivo. Por que isso? Por que a apelação não tem efeito suspensivo nesse caso? Vamos imaginar o seguinte. Você entrou com uma ação e pediu antecipação de tutela, o magistrado deu. Você começou a usufruir o direito nos termos da antecipação de tutela dada. Aí vem a sentença e confirma a antecipação de tutela. Confirma que você tem razão. Quando isso acontece, quando a sentença confirma a antecipação de tutela, aquela interlocutória que sustentava a antecipação de tutela cai, porque ela é substituída pela sentença. Então, uma vez que caiu aquela interlocutória e fica valendo a sentença, o que está te permitindo exercer o direito agora não é mais a interlocutória,
é a sentença que confirmou a antecipação de tutela. Imagina o seguinte, a sentença confirma a antecipação de tutela e aí tem efeito suspensivo a apelação e tira o efeito dessa sentença. Então você usufruiu a antecipação de tutela durante todo o andamento do processo, veio a sentença que confirmou o seu direito e você não pode mais exercitar o direito. É inadmissível isso. Por esse motivo, quando a sentença confirma ou concede ou revoga a tutela provisória, pode apelar, mas não vai ter efeito suspensivo. Inclusive quando revoga, pelo mesmo motivo. Então imagina que eu entrei com um processo contra você, consegui a antecipação de tutela e o processo está andando. Vem a sentença e julga o meu pedido improcedente. Eu perdi. Então a sentença cassou a minha antecipação de tutela. Você já imaginou se essa sentença que cassou a antecipação de tutela aqui, em cognição exauriente, em cognição profunda, se essa sentença entender que eu não tenho razão, a minha antecipação de tutela tem que perder o efeito imediatamente. Mas o que está dizendo que ela perde o efeito? A sentença. Se essa sentença ficar com os seus efeitos suspensos por conta de efeito suspensivo, eu vou ter uma coisa absolutamente ilógica, que é o seguinte. Eu gozei benefício da antecipação de tutela o processo inteiro, depois, em cognição profunda, em cognição exauriente, o juízo entendeu que eu não tenho esse direito, e aí eu apelo e vai ficar mais 5 anos no tribunal o processo, comigo gozando o direito da antecipação de tutela, para depois você conseguir fazer cessar o efeito da antecipação de tutela. Não faz sentido. Por esse motivo, que o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 1012 fala: não tem efeito suspensivo a apelação interposta contra a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Porém, imagina o seguinte, a sentença ela tem vários capítulos. Então vamos imaginar que você tem a sentença tratou itens 1, 2, 3. O item 1 foi a confirmação da tutela provisória. Os itens 2 e 3 não se relacionam com isso. Então imagina o seguinte, obrigação de entrega de coisa. Tá? Então, eu te vendi essa caneta, não te entreguei. Você entrou com ação contra mim, ação de obrigação de entrega de coisa acumulada com indenização. O magistrado deferiu a antecipação de tutela, eu te entreguei a caneta. Ao final, o pedido é julgado procedente, confirma a antecipação de tutela. Você está vendo aí. Essa apelação eu vou apelar e essa apelação terá efeito suspensivo no que diz respeito ao pleito de indenização e não terá efeito suspensivo no que diz respeito à confirmação da antecipação de tutela. Okay? A interpretação que deve ser dada ao inciso 5 do artigo 1012 do Código de Processo Civil é restritiva. A não incidência do efeito suspensivo é só para o pedaço da sentença que tocou a tutela provisória, ou seja, o pedaço da sentença que confirmou a tutela provisória, o pedaço da sentença que concedeu a tutela provisória ou o pedaço da sentença que revogou a tutela provisória, ou seja, aquele item 1 da sentença. Por outro lado, as hipóteses em que não houve a decisão a respeito da tutela provisória, elas se submetem sim ao efeito suspensivo. Okay? Muita atenção a esse detalhe. Próxima hipótese, sentença que decreta a interdição. Por óbvio, sentença que decreta interdição precisa surtir efeitos imediatamente. Por quê? Porque temos alguém que precisa de cuidados. Temos alguém que precisa de um curador, que é o interditando. Então, se a sentença decreta a interdição, nomeia um curador, a apelação pode ser interposta, mas a sentença já surte efeitos e o curador começa a atuar. Okay?
Essas são as hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo opi legis. Tá? Lembrem-se da teoria geral dos recursos. Toda vez que eu não tenho o efeito suspensivo opi legis, eu posso pedir o efeito suspensivo opi iudicis. Tá? Muito cuidado com isso. Você não fica absolutamente vinculado a esse não efeito suspensivo. Se você comprovar fumus boni iuris e periculum in mora, você pode sim pedir o efeito suspensivo. Mas aí você pede, comprova, principalmente o periculum in mora, e aí o relator te concede o efeito suspensivo. Okay? Vejamos agora outros efeitos que a apelação tem. Tem efeito regressivo, como você já viu, e o efeito regressivo vai acontecer em duas circunstâncias. Sentença sem resolução de mérito. Onde está escrito isso? No parágrafo 7º do artigo 485 do Código de Processo Civil. E também na hipótese de improcedência liminar, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil. Efeito translativo, exatamente do jeito que nós vimos na teoria geral. Efeito expansivo, exatamente do jeito que nós vimos na teoria geral. Okay? Então, na verdade, o que nós temos aqui, efetivamente, é um recurso normal. Né? A apelação é o mais comum dos recursos ao lado do agravo de instrumento. Okay? Então, esses são os efeitos. E como se dá o processamento da apelação? Você já sabe, a gente já viu. A grande regra dos recursos, a interposição é no órgão aquó. Qual é o órgão aquó de uma sentença? A vara. Okay? Então, você interpõe a sua apelação para a vara, você protocola a sua apelação perante o juízo de primeira instância, que vai intimar a parte contrária para oferecer contrarrazões. Oferecidas as contrarrazões, os autos são enviados ao tribunal, muita atenção, independentemente de juízo de admissibilidade. A apelação só tem um juízo de admissibilidade, que é feito no tribunal, não é feito na vara. Aliás, muitas sentenças, corretamente, têm sido prolatadas com o seguinte teor ao final. Em caso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões e depois remetam-se os autos ao tribunal. Então, o juiz já profere a sentença com toda a receitinha do que será feito se for interposta a apelação. Então, esse processo, quando o juiz faz isso na sentença, esse processo nem volta mais para ele. Recebidas as contrarrazões ou sem elas, né, transcorrido o prazo de contrarrazões, o processo é enviado ao tribunal. Só uma coisinha que eu vou desenhar para você, que é o seguinte. Então, você teve lá a apelação. A apelação foi para a parte contrária apresentar contrarrazões. A parte contrária, além de apresentar contrarrazões, apresentou o adesivo. Você já viu lá na teoria geral o recurso adesivo. Se houver o adesivo, haverá então a intimação do apelante para contrarrazões ao recurso adesivo. O recurso adesivo, na verdade, é uma apelação interposta pela via adesiva. E depois os autos são enviados ao tribunal. Okay? Então, o magistrado na vara não analisa se estava no prazo a apelação, não analisa se tem legitimidade recursal, não analisa se foi feito o preparo, porque todas as análises de admissibilidade são feitas no tribunal. Okay? Uma vez que a apelação está no tribunal, ela será distribuída e julgada de acordo com o processamento dos recursos no tribunal. Okay? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que você encontra, o título do vídeo é Da Ordem dos Processos no Tribunal. Olhando esse vídeo, você vai entender como que a apelação tramita ali no tribunal. Por que eu não falo disso neste vídeo? Porque essa ordem dos processos no tribunal é a mesma coisa para apelação, para o agravo de instrumento, para as ações de competência originária. Então não faz sentido eu ficar repetindo isso para você em todos os vídeos.
Vamos aqui falar no vídeo de apelação só o que diz respeito à apelação, claro, somado ao que vem antes, a teoria geral dos recursos, e ao que vem depois, o processamento dos recursos e das ações de competência originária no tribunal. Ok? Apelação, essas são as considerações. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, isso é muito importante aqui para o canal. Se inscreve nesse botãozinho que está aqui no canto inferior direito e ativa o sininho. Assim você recebe notificações dos nossos vídeos semanais a respeito de direito. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo!